Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou gravar essa videoaula hoje para vocês, como forma de revisão para a prova bimestral do segundo bimestre. A gente falou sobre o capítulo 3, fala sobre a Europa, o continente europeu, fala sobre a crise do euro, fala sobre a União Europeia, fala do Brexit, fala de Reino Unido, fala do processo histórico, fala de N coisas. Então, eu resolvi elaborar alguns pontos estratégicos para poder passar para vocês agora, mas eu recomendo que leiam o módulo, capítulo 3 inteiro, para poder fixar bem, porque existem aquelas siglas que a gente trabalhou bastante na sala de aula, né? Mesmo sendo virtual, nas videoaulas. Então, tem algumas palavras, tem algumas siglas, tem algumas etapas do processo histórico europeu que acaba confundindo um pouco. Então, assistam as videoaulas, leiam o módulo, o capítulo 3, tenham como base também essa videoaula que vai relembrar um pouquinho de algumas coisas com vocês, vai ser bem breve. Releiam as AEs anteriores, porque elas falam bastante do que é importante. E espero que seja tranquilo para vocês relembrar o que foi passado nesse bimestre, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder falar um pouquinho, relembrar um pouquinho da União Europeia, da crise do euro, a parte do capitalismo financeiro, mercantil, industrial, primeira revolução industrial, assim vai ser um apanhado para que a gente possa pegar as principais informações, beleza? Então eu vou passar para vocês. Esse é um assunto complexo. Eu sempre falei isso para vocês, né? Que é um assunto complexo, que é um assunto histórico. Então a gente tem que se atentar necessariamente aos pequenos detalhes para que a gente não erre, para que a gente consiga assimilar o que de fato aconteceu, tá bom? Então vamos lá. Vai ser um pouquinho misturado para a gente poder ir lá, voltar, para a gente poder relembrar, tá? Então, quanto ao capitalismo mercantil, tá? A gente sempre associa a parte comercial. Quais foram os principais países que ficaram à frente? Nesse caso, foram Portugal e Espanha, tá? Foram os países pioneiros que desenvolveram e eles estavam sempre voltados na questão comercial, tá? Então, capitalismo mercantil associado ao capitalismo comercial, ao comércio, tá? As grandes navegações foram o estopim para que isso acontecesse. Foram os fatores que permitiram que se chegasse aonde chegou. Portugal e Espanha foram descobrindo outros territórios, se apropriando, comercializando, explorando, enfim, né? Como a gente sabe, a gente já estudou sobre isso. Então, o capitalismo mercantil é marcado pelas relações de dominação de metrópole sobre colônia. A gente viu bastante história, né? Onde a burguesia europeia utilizava da condição de colonizadora para acumular capital através dessas transações comerciais. Então, eles exploravam, acumulavam capital através do seu poder de colônia. Eu mando, a propriedade minha, então tudo é meu, eu acumulo capital. Já no capitalismo industrial, que foi marcado pela primeira revolução industrial, a gente já tem outros países aí como pioneiros. A gente tem Inglaterra, França, Holanda e Alemanha, tá? Então, esse é um capitalismo industrial, ele é voltado pela parte industrial, pela indústria, caracterizada pela indústria. Então, foi na primeira Revolução Industrial que foi um dos primeiros movimentos que desenvolveu esse capitalismo industrial. Quando a gente pula para o capitalismo financeiro, a gente já vai falar de outros países. Alguns países europeus, fala de Estados Unidos, fala de Japão, tá?
Por quê? Porque eles foram pioneiros, eles foram diligentes, eles foram audaciosos, foram corajosos e investiram, tá? Então, juntou a indústria, o comércio, os serviços, os investimentos, os capitais excedentes e virou esse capitalismo financeiro, tá? Então, tudo isso engloba o capitalismo financeiro. Então, eles pegaram aquele excedente que tinha, perceberam que eles poderiam ganhar algo em cima e fizeram capitalismo financeiro. Nas outras videoaulas ficou mais explicado como que eles faziam. Primeiro foi uma questão de troca de moeda, e depois eles viram que gerava realmente lucro e viu que era vantajoso, tá? Com a Revolução Industrial, houve também a mudança do capitalismo do mercantil, que era caracterizado pelas grandes navegações, para o capitalismo industrial. Só para frisar bem para você, beleza? Depois, com a união de bancos e indústrias, surgiu o que chamamos de capitalismo financeiro, que é o que a gente utiliza até hoje. Então, juntou todos os excedentes, os bancos, tudo que tinha ali de capital, e eles fizeram capitalismo financeiro. O desenvolvimento industrial dos países europeus está relacionado ao momento em que o processo de industrialização teve início. Então, a partir do momento que teve essas revoluções industriais, que teve a inserção da indústria, houve o acúmulo de capitais, então tudo mudou. Começou-se, então, o desenvolvimento, tá? Aqui a gente está falando com ênfase na Europa, né? A gente não pode esquecer disso. Os que se lançaram à frente, aqueles corajosos, aqueles que não tiveram medo de investir, eles exerceram o principal papel. Eles tiraram proveito econômico daquilo tudo. Então, eles se destacaram de fato. Além disso, né, teve o período da Guerra Fria, colaborou para que o lado socialista fosse prejudicado, né, quanto ao lado capitalista, que era o ocidental, em relação a esse processo industrial, tá? Quando a gente fala de divisão internacional do trabalho, o que isso quer dizer? É a integração da economia em escala mundial, articula regiões do mundo inteiro com dois objetivos. Primeiro é gerar lucro, né? E gerar esse lucro na mão das pessoas certas, tá? Então, divisão internacional do trabalho. Você pega um produto que ele é montado, ele é um produto final, ele contém peças de vários lugares do mundo. Você pega um notebook, tem peças de vários lugares do mundo. Você pega um avião que tem partes de vários componentes do avião, vem de várias partes do mundo. Então, essa divisão internacional do trabalho é quando você integra outras regiões mundiais em benefício de gerar lucro, de acumular lucro. Essa intenção pode ser observada na fase do capitalismo comercial, por meio das relações entre metrópole e colônia, onde a metrópole sempre se prevalecia, né? E a gente pula rapidamente, sim, para a parte da crise do euro. O que foi a crise do euro? Basicamente, o que a gente precisa saber. A crise do euro foi desencadeada, entre outros fatores, pelo endividamento de alguns países da União Europeia. Ou seja, se nós temos um número X de países, a gente tem uma regra para seguir, a gente tem um padrão para seguir, e alguns países não conseguem seguir, a gente tem uma quebra, a gente tem uma crise, a gente tem um problema. Então, a gente tem que tentar resolver. Então, a crise do euro foi praticamente isso. Alguns países não conseguiram se desenvolver, acompanhar esse processo de evolução, de dinheiro, de crescimento, de infraestrutura, de tecnologia, de importação, de exportação, não conseguiu. Então, se endividaram e isso acabou prejudicando a economia do bloco inteiro. Aí a gente pula para o Brexit. É uma abreviação, né, para dizer que é uma saída britânica. Isso na tradução literal para português. É um termo comum que se refere à saída, à decisão do Reino Unido de sair
da União Europeia. Foi oficializado no dia 31 de janeiro de 2020, tá? E desde então ocorre um período de transição. Não é simplesmente você chega, não quero mais, acabou, não tenho mais vínculo. Não. Você tem um período que você tem que cumprir com todas as exigências, como se fosse um aviso prévio ou uma indenização. Então, nesse caso aqui, o Reino Unido, mesmo saindo, ele tem por obrigação cumprir 11 meses de regras impostas pela União Europeia. Então, ele tem que contribuir, ele tem que produzir, ele tem que ser ativamente produtivo para a União Europeia, mesmo tendo sido oficializada sua saída lá em janeiro de 2020. Quando esse período acabar, após esses 11 meses, que aí as mudanças vão começar a ocorrer. Então, a gente sabe que antes a União Europeia possuía 28 países, com a saída do Reino Unido passou-se a ter 27. E perdeu não só um membro, perdeu muito em dinheiro, porque o Reino Unido era um dos principais componentes da economia da União Europeia, era um dos que mais produziam, aproximadamente 7 bilhões, quase 8 bilhões de libras, só um. Imagina os outros, né? Então, deixou de fazer parte e causou um rombo também, né? Porque vai ser menos quase 8 bilhões anuais que a União Europeia vai deixar de arrecadar. Aí a gente vai lá para a parte de mecanização da agricultura. Com a mecanização da agricultura e da pecuária, a Europa sofreu uma defasagem de mão de obra. Não só na Europa, qualquer lugar que você coloca o maquinário, automaticamente vai substituir a mão de obra humana. Então, foi isso que aconteceu. Então, foi a mesma coisa na parte da agricultura e da pecuária. Quando a indústria entrou, a mecanização entrou, o que aconteceu? Houve essa defasagem de mão de obra. Porque teve a mão de obra que não era mais qualificada para poder utilizar aquele maquinário e, propriamente dito, o maquinário já fazia quase tudo. Hoje em dia, se a gente for colocar nos dias atuais, tem tratores que fazem praticamente tudo. E o dono da fazenda, da propriedade, não precisa nem estar perto, ele pode estar em outro município, utilizando a internet e tendo total controle sobre a sua produtividade. Então, já nessa época aqui, já existia esse empecilho, né? Então, de certa forma, a mecanização veio para ajudar, mas prejudicou também a questão da mão de obra. Houve também a questão do desemprego. E aí, eles percebendo, né, o governo percebendo que o avanço também estava gerando um impacto negativo de desemprego, então, o que eles fizeram? Algumas políticas que visavam tanto o bem-estar econômico quanto o bem-estar social, tá? Então, eles lançaram um dos projetos, foi o PAC, Política Agrícola Comum, para favorecer os produtores rurais. Os subsídios, o dinheiro oferecido pelo PAC, atraíram altos investidores que, ao monopolizar grandes extensões de terra, acabaram prejudicando a população rural com suas pequenas propriedades. Isso acontece até hoje. Eles praticamente esmagam o pequeno produtor, produzindo em massa. Então, vamos supor, vou dar um exemplo. Se eu tenho uma propriedade que produz 1.000 pés de alface, e o meu vizinho só tem uma propriedade que produz 50 pés de alface, eu consigo vender, ele consegue vender ao mesmo preço que eu que produzo 1.000? Não. Então, automaticamente, eu vou tirando os clientes dele porque eu estou vendendo mais em conta. Chega uma hora que esse meu vizinho ele não tem mais condições de manter. Então, o que eu faço? Eu que tenho os meios de produção, eu que tenho o meio de capital, vou lá e compro a propriedade dele. Então, isso acontece até os dias de hoje, tá? Esse é só um exemplo que a gente pode citar. Então, foi o que aconteceu. E esses subsídios,
atraiu investidores, as pessoas compraram bastante terra, fizeram, cresceram, só que ao mesmo tempo que desenvolveram, eles acabaram oprimindo quem não tinha condições. Então, aqueles que tinham pequenas propriedades foram penalizados. Pode-se dizer que a distribuição industrial pouco se modificou entre o início do século XX até os dias atuais na Europa. Os grandes centros de concentração do passado continuam a abrigar o parque industrial moderno. Em algumas áreas desenvolveram-se novas regiões industriais, pois o transporte da matéria-prima foi facilitado com o avanço tecnológico, né? Então, a partir das questões de facilidade, né? Então, alguns surgiram, tá? Aí a gente vai falar sobre as instituições da União Europeia. Esse aqui a gente teve uma aula bem específica, uma videoaula bem extensa. Eu coloquei completo aqui para vocês, mas a gente não vai se aprofundar porque é só uma revisão, é só para vocês relembrarem. Então, as instituições da União Europeia. A União Europeia é composta por um Conselho Europeu, por uma Comissão Europeia, por um Parlamento Europeu, um Tribunal de Justiça e pelo Comitê Econômico e Social. Então, essas cinco instituições fazem com que, fazem com que o bloco da União Europeia consiga seguir adiante, tá bom? Então, a gente tem o Conselho Europeu, que se encarrega de definir as políticas, a gente tem a Comissão Europeia, que é encarregada de colocar em prática, a gente tem o Parlamento Europeu, que controla a Comissão Europeia e aprova as ideias, a gente tem o Tribunal de Justiça, que assegura o respeito às leis, e tem o Comitê Econômico e Social, que é responsável por prestar consultoria às propostas da Comissão Europeia, tá? A gente tem um outro material que está bem mais completo, que vocês podem consultar também, para facilitar, tá bom? Políticas sociais. Visto que eles estavam crescendo e que algumas pessoas estavam sendo prejudicadas, a União Europeia pensou, a gente precisa pensar também nas pessoas que estão sendo prejudicadas e a gente precisa minimizar essas desigualdades sociais. Então, eles criaram políticas sociais. Os países europeus desenvolveram um sistema de proteção social que, apesar de questionado por seu elevado custo, tem garantido ao cidadão um padrão de vida elevado e tem diminuído a desigualdade. Algumas pessoas pensam só em crescimento, não querem saber do pobre. Eles não. Eles querem crescer, mas eles não querem ter uma desigualdade exorbitante. Eles querem que todos os membros do bloco caminhem lado a lado. Tanto que a crise se deu porque alguns países não conseguiram acompanhar, tá? Então, o estado de bem social. Alguns países europeus desenvolveram um sistema de proteção social, conhecido como estado de bem social, que também tinha outros nomes, e que assegurava seguro-desemprego, previdência social, sistema público de saúde, ou seja, estava voltado ao bem-estar social da população. Então, não adianta ter uma economia avançada se a minha população está deficiente, está sofrendo, não está acompanhando, não está aproveitando, sabe? Então, eles pensaram nessa política de bem-estar social, tá? Então, as prioridades dessas políticas sociais, emprego e segurança pública, era o que eles precisavam, o que eles queriam, o que eles tinham em mente. Que a população precisava ter a consciência de que eles teriam emprego e que eles teriam segurança pública, tá? Então, políticas comuns da União Europeia. A gente tem essas políticas comuns. Política agrícola comum, política pesqueira, política regional, política industrial, de transportes, ambiental e comercial. Pelos nomes, a gente já consegue ter uma noção. A gente também tem um material já que fala sobre isso, mas tem aqui discriminado para vocês. Só que a aula vai ficar muito longa. A gente já tem mais ou menos uns 16 minutos aí já de revisão. Para não ficar cansativo, a gente vai passar aqui só para relembrar. Política agrícola comum é a base da política dos países membros. O objetivo é manter os níveis de vida das agriculturas por meio de garantia de preços mínimos de venda, produtos, evitar a competição de produtos agrícolas estrangeiros, entre outros. Política pesqueira
Então, compreende acordos com outros países para explorar fronteiras marítimas, tá? A gente tem política regional voltada a reduzir as diferenças de desenvolvimento econômico entre os países. A gente tem a política industrial, que implica o incentivo à modernização das empresas dos setores em crise da União Europeia, concedendo subvenções aos setores mais modernos, buscando novos mercados, etc. Então, essas políticas realmente funcionam com eles buscam esse tipo de estrutura. Tem a política dos transportes, política ambiental, política comercial, enfim. Aí a gente vem para a crise econômica. Principais motivos dessa crise econômica: endividamento público elevado. Chegou um momento que eles não conseguiram equilibrar as contas. Alguns países não conseguiram acompanhar e pesaram, né? Principalmente países como Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, esses países são representados pelas siglas PIIGS. Então, esses países foram os principais causadores dessa crise. Não foram os únicos, mas o fato deles não terem conseguido acompanhar pesou bastante. Falta de coordenação política da União Europeia também para resolver questões de endividamento público das nações também foi um dos fatores principais. Consequências da crise. A gente tem várias, tá? A gente não precisa ficar lendo aqui todas, mas a gente sabe que teve. Qual a consequência de uma crise? Ninguém vai querer investir. Então, a gente teve a fuga de capitais de investidores, escassez de crédito, aumento do desemprego. Então, o PIB não funcionou, sabe? Teve queda. Então, a gente percebe vários fatores que foram decorrentes dessa crise, tá? Ações da União Europeia para enfrentar essa crise. Então, teve um pacote econômico anticrise, maior participação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Central Europeu nas ações de enfrentamento da crise, ajuda financeira aos países com mais dificuldades econômicas, por exemplo, a Grécia, definição de um pacto fiscal e também a gente tem que destacar que o Reino Unido não aceitou esse pacto, fato que aumentou ainda mais a crise política da região. As ações de combate à crise são coordenadas principalmente por França e Alemanha. Então, gente, é o seguinte, a gente sempre falou isso nas aulas, que esse conteúdo da União Europeia era mais histórico do que geográfico, né, em si, mas é muito importante que vocês se atentem às siglas, os processos que eles passaram até chegar à União Europeia, que é hoje. Então, foram várias etapas que eles foram fazendo, eles foram se moldando para chegar no que é hoje, tá? Então, leiam com atenção todo o material, capítulo 3 do livro, assistam as videoaulas, releiam e refaçam as aí, leiam os slides. Espero que essa videoaula tenha facilitado um pouquinho vocês também. Façam com calma, a prova tá fácil, tá bom? Qualquer coisa me chamem no chat. Boa sorte na prova e a gente se vê na aula, tá bom?